sun, how are you, skies above, jeeps. Para tudo! Eu quero te dar uma notícia mega especial antes de começar esse vídeo, que a gente vai falar de inteligência emocional de uma forma que vai te ajudar muito a ter maiores e melhores resultados na sua vida. Se você está buscando redirecionar a rota da sua vida, se você tem buscado por mudanças, movimentos, se você quer ir para o novo, você sente que tem alguma coisa faltando na sua vida, você quer se expandir, mas você não sabe exatamente como fazer isso, olha só, dia 6, 7 e 8 de dezembro, a gente vai ter um encontro marcado, já anota na sua agenda, a gente vai ter o Desafio Redirecione. Nesses 3 dias eu vou compartilhar com você conteúdos especialíssimos que ajudaram muito, tanto a minha vida quanto a vida dos meus clientes, dos meus alunos, que eu ajudo a viver uma vida com mais propósito, mais significado, realizar sonhos, realizar objetivos. Então, não perca, dias 6, 7 e 8. Vou passar todas as informações pra você. Vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar todas as informações lá. Agora, vem pro vídeo, vamos aprender sobre inteligência emocional. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como a gente pode trabalhar melhor as nossas emoções para ter melhores resultados nas nossas vidas. Eu vou te dar 6 dicas sobre como trabalhar a sua inteligência emocional. Primeiro de tudo, é importante a gente entender por que trabalhar a inteligência emocional é fundamental para que a gente possa ter uma vida de maior satisfação pessoal e, inclusive, melhores resultados práticos. A nossa inteligência emocional, ela está muito ligada com a experiência, em primeiro lugar, que a gente tem nas coisas que a gente faz. Então, muitas vezes, a gente pode estar realizando grandes sonhos, mas está tão preocupados com pequenos detalhes que a gente não consegue experimentar os nossos sonhos de uma forma que seja gostosa, que seja prazerosa. Algumas pessoas têm grandes dificuldades de se relacionar com outras pessoas, de demonstrar amor, de demonstrar gratidão por pessoas que elas amam, porque elas não têm uma boa inteligência emocional. Outras pessoas, vamos pensar agora no trabalho mesmo, né? Algumas pessoas dentro do universo profissional têm dificuldade, por exemplo, de dizer não, porque na verdade tem um senso, uma autoestima, as suas habilidades emocionais não são bem trabalhadas. Então, nosso senso de valor, nosso senso de merecimento, nosso senso de saber como lidar com situações que chegam para nós e como responder a elas da melhor forma, tudo isso é a esfera da nossa inteligência emocional. Outra coisa importante aqui de entender é que às vezes nós somos muito bem preparados para coisas. A gente se prepara profissionalmente para resultados, a gente se prepara para viver bons relacionamentos. A gente muitas vezes fica tanto tempo se preparando para viver uma série de objetivos que nós temos, seja lá com a nossa saúde, né, dentro da sociedade, o papel que a gente tem na sociedade, o papel que a gente tem nas nossas famílias. A gente fica se preparando tanto e na prática a gente não consegue viver muitas das coisas que a gente gostaria, mais uma vez, porque as nossas emoções não estão nos ajudando. Então, as emoções, elas fazem parte do ser humano, não tem como a gente fugir delas, mas a gente precisa saber como usar as nossas emoções para que elas possam beneficiar a gente. As emoções, elas são como trampolins, que ou vão jogar a gente pra cima e vão fazer a gente chegar mais rápido e chegar melhor aonde a gente deseja, ou essas emoções, elas vão impulsionar a gente pro lugar errado, né, pra rota errada. Se a gente pula nas nossas emoções da forma errada, a gente pode se machucar, a gente pode chegar em lugares que a gente não queria ter chegado, na verdade. Então, a primeira coisa importante é entender o seguinte, qual é a emoção que você precisa acessar para ter algum resultado, para realizar algum objetivo específico, e qual é a estratégia que você usa para acessar essa emoção. Olha só, o que eu tô querendo dizer com isso? Uma pessoa que fica triste, ela usa uma estratégia para ficar triste. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas olha para você. Os momentos que você fica triste, os momentos que eu fico triste, normalmente a gente tem uma forma específica. Primeiro a gente começa a criar diálogos na nossa própria mente, a gente começa a ter toda uma conversa interna na nossa mente, a gente começa a criar uma imagem que leva a gente à emoção da tristeza. Então você vai criando uma cena de algo que você não gostaria ou algo que você gostaria que estivesse acontecendo diferente na sua vida, e aí você começa a ficar triste. Por quê? Você criou uma imagem e você criou diálogos internos. E aí, o que acontece no terceiro passo aqui de uma estratégia para criar uma emoção, tá? O corpo responde. Então, o corpo, a gente quando tá triste fica assim, né? A gente olha para baixo,
a gente fica cabisbaixo, né? O corpo, ele tem uma linguagem específica de cada emoção. Então, do mesmo jeito que existe uma estratégia para ficar triste, existe uma estratégia também para a gente ficar feliz. Uma pessoa que ela tá com o corpo, né, com os ombros abertos, ela sorri, ela olha para cima, levanta os braços para o céu e ela fica feliz, ela olha para cima, naturalmente o corpo, o cérebro entende aquela pessoa, aquela posição do corpo como uma forma da pessoa se sentir feliz. E aí, essa é uma estratégia. Criar imagens, criar falas, diálogos mentais que vão ajudar você a se sentir feliz é fundamental para que você consiga sair de um estado de poucos recursos emocionais para um estado de bons, ótimos, maravilhosos recursos emocionais, e tudo isso vai te ajudar a chegar mais rápido nos seus objetivos. Como é que a gente sabe disso? Porque uma pessoa que está triste, ela produz menos, ela aumenta os níveis de cortisol no seu cérebro, ela começa a ficar preocupada, tensa, se perguntando o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer na minha vida. E aí, com tudo isso, o que acontece? A gente produz menos, a gente tem menos acesso à nossa criatividade, a gente tem menos acesso à nossa força pessoal. Então, a primeira coisa fundamental é isso. Esteja muito claro, muito claro, que emoção você precisa acessar, que emoção você precisa ter no seu dia hoje para que ele seja o melhor dia para você ir atrás dos teus objetivos, dos teus sonhos. E o que você precisa fazer? Quais são as estratégias que você precisa usar que te ajudam a entrar nesse estado emocional, seja de felicidade, de coragem, de paz, de garra, de força, de concentração, de foco, enfim, tudo isso, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é: não se preocupe tanto com a opinião das pessoas. Uma das coisas que drena muito a nossa energia é ficar preocupado com o que as pessoas estão dizendo, com o que as pessoas vão pensar, o que vão deixar de pensar. Olha, sempre na nossa vida, independente do caminho que a gente escolha, o mapa, a rota da nossa vida, a direção que a gente vai seguir na nossa vida, sempre vão ter pessoas achando que a gente está seguindo a direção errada. Sempre vão ter pessoas criticando. As pessoas têm os seus próprios mapas. E os modelos, os mapas, as rotas que as pessoas seguem são boas talvez para elas. Talvez também nem sejam boas para elas, elas não sabem. Mas definitivamente é muito importante você saber o que é importante para você. Tenha uma visão clara de aonde você quer chegar, né? Qual que é essa visão de vida? Porque, olha, o tempo está passando e a gente tem um legado a deixar no mundo. Se a gente não trabalhar para construir a visão de vida, o legado que a gente quer construir, ninguém vai poder fazer isso pela gente. E uma das coisas que a gente não tem como reverter é tempo. O tempo que você tem é o tempo que você tem. Então, enquanto você estiver perdendo tempo, ouvindo, se preocupando demais com a opinião das pessoas, você tem menos tempo para focar naquilo que realmente importa, que é criar com muita clareza a visão de vida que você quer construir e, de fato, caminhar nessa direção. Uma direção que faça sentido para você. Então, não importa qual é a sua direção, saiba, as pessoas vão criticar e tudo bem, isso é delas. As pessoas, quando elas criticam a gente, criticam a rota, o caminho, a direção que a gente está seguindo, nosso estilo de vida, isso não é nosso problema, isso é o problema delas. O que elas falam, o que elas pensam, não é problema nosso, é delas. Agora, a hora que a gente importa, a gente pega o que a pessoa sente, pensa, acha, fala e etc. E a gente traz pra dentro de nós, aquilo passa a ser um problema nosso. Então, não traga problema pra você que você não precisa, tá bom? Deixa com os outros aquilo que é deles e fica com você aquilo que faz sentido pra você e viva a tua vida de acordo com isso, tá bom? Mais uma dica aqui, terceira dica é: não se compare com outras pessoas. Uma das coisas que a gente vê muito acontecendo nos dias de hoje, as redes sociais, elas são muito positivas em vários sentidos para nós, né? A gente tem muito acesso a várias ideias, né? E criatividade, informação, tudo isso é muito bacana. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado porque existe muita comparação, né? Ah, que fulano tá fazendo isso, ah, que Beltrano tá fazendo aquilo, ah, que não sei quem disse, não sei o quê, ah, é a minha vida, é a vida do outro. E a gente, quando entra nesse estado de comparação, as nossas emoções, elas ficam muito debilitadas. Porque no fundo, eu nunca vou saber o que acontece de fato com a vida daquela outra pessoa. Nosso crítico interno, ele é muito inteligente nesse sentido. Ele faz a gente olhar para os resultados de outras pessoas e ele oculta da gente o caminho que aquela pessoa tomou para chegar lá. Os desafios, o esforço, tudo isso ele oculta da gente. Então,
é importante a gente ter essa consciência de que se uma pessoa chegou a algum resultado, ela teve um caminho, esse caminho foi desafiador para ela. Ninguém chega a lugar nenhum sem assumir e pagar o preço para conquistar alguma coisa. Então, a gente não sabe, né? E de alguma maneira, quando a gente fica se comparando, Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. mas não é. Os desafios daquela pessoa são os desafios daquela pessoa. E os nossos desafios são os nossos desafios. A comparação, ela existe, né? E se a gente não consegue deixar a comparação de lado, se a gente não consegue esquecer da comparação, tem uma métrica exclusiva que vai te ajudar a crescer. Compare-se consigo mesmo dia após dia. Compare-se com o seu eu do passado e o seu eu do presente. Crie uma métrica entre o seu eu de amanhã, onde você quer chegar, aonde você está hoje e aonde você estava ontem. Se você não tem visto grandes progressos na sua forma de lidar com a vida e nos seus resultados, na sua satisfação interior, pessoal e no que você está conseguindo realizar, então aí você tem algo para se preocupar. Se compare apenas com o seu dia anterior. Ponto. Nada mais, nada mais. Se você tiver que se comparar com qualquer coisa, se compare com isso e de resto, vira a página, segue em frente, foca em você. O quarto ponto aqui, a quarta dica é: se torne um grande mestre, uma grande mestra em ressignificar eventos desafiadores na sua vida. Olha só, essa é uma das lições mais poderosas para ajudar a gente a manter um estado emocional poderoso. O que aconteceu na sua vida, o que aconteceu na minha vida no passado, tem um propósito. Tem um propósito. E esse propósito nunca é colocar você ou eu, nós para baixo. Jamais. Tudo o que acontece com a gente tem o propósito de nos fortalecer. Então, isso já é motivo suficiente para você começar a usar o poder da sua própria narrativa para dar um significado de poder para você. Eu não sei o que te aconteceu que pode te causar algum tipo de angústia, rancor, ressentimento, sentimento de culpa, sentimento de raiva, julgamento, enfim. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, a gente sempre tem motivos para se sentir mal com relação a coisas do passado. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa entender que você, eu, só chegamos onde a gente está hoje porque a gente passou por uma série de coisas. Então, fique em paz e dê um novo significado. O ser humano é criativo, nós temos essa grande habilidade de criar na nossa mente aquilo que a gente quiser. E o significado que você dá para eventos que aconteceram com você, o significado é fundamental para a forma como você vai se sentir e agir na vida. Então, lembra disso. Tudo na vida tem dois lados. O lado positivo, no mínimo, tá? No mínimo dois lados. O lado positivo e o lado negativo. Você é o responsável, a responsável por qual lado e qual interpretação você vai dar e qual interpretação você vai olhar. Ninguém pode tirar o que aconteceu de você, mas você pode se dar o presente de olhar para a sua vida por uma nova perspectiva, se empoderar, usar as suas emoções para te ajudar nesse sentido e seguir em frente. Mais uma dica aqui, a quinta dica, é você aumentar o seu nível de resiliência. Exatamente, aumente o seu nível de resiliência. Como é que a gente faz isso? Uma das formas que eu gosto de fazer isso é com exercício físico. É impressionante. Quando a gente usa o exercício físico para se desafiar, para se superar, isso ajuda a gente a perceber que nós somos capazes de, mesmo com dor, mesmo no desafio, de superar as nossas próprias metas, as nossas próprias barreiras, né? Existem muitas formas, essa é uma, eu gosto muito do exercício físico para isso, mas existem outras coisas. Crie pequenas metas para você se desafiar e você superar essas metas, e conforme você vai criando pequenas metas do dia a dia, isso vai te dando um músculo para entender que você é capaz de superar maiores desafios, não apenas pequenos. O poder da resiliência é fundamental. Quando você se vê conseguindo lidar e superar algo na mesma hora, automaticamente, você percebe que você tem força dentro de você, que você tem capacidade, que você realmente pode e você tem força para crescer e para conquistar o que você quiser. Então isso ajuda muito, muito, muito a exercitar a nossa inteligência emocional. E a última aqui é: vá até o fim.
não apenas faça aquilo o que você quer, vá até o fim com as decisões que você toma. Não larga no meio do caminho. Pode ser uma coisa simples, mas o nosso cérebro, quando você cria uma meta e você larga ela no meio do caminho, ele entende, ele faz você entender que você não é capaz. Então, faça o que deve ser feito. Não faz só o que te dá prazer, mas implemente pequenas coisas que não necessariamente você gosta de fazer para você saber que você é capaz, que você consegue lidar com tudo que vem na vida, né? É claro que a gente quer construir uma vida, né, uma visão de vida que faça a gente viver livremente. É óbvio que a gente quer isso. Mas ao mesmo tempo, a vida não pode ser somente sobre isso, né? A vida tem momentos de altos e baixos. E poder ir praticando pequenos exercícios, né? Tanto a quinta dica quanto a sexta dica é você, primeiro, né? Você aumenta o seu nível de resiliência superando desafios e você entende que você é capaz de lidar com qualquer situação quando você implementa e vai até o fim para você ter um resultado maior. Você implementa coisas que não necessariamente você gosta, mas porque você está provando para você que você vai até o fim independente do que aconteça. Gente, cada uma dessas dicas ajudam profundamente a gente a trabalhar as nossas habilidades emocionais. Então, eu espero, eu desejo de todo o meu coração, com todas as minhas melhores emoções aqui, que você use essas dicas, coloque em prática, trabalhe as suas emoções e entenda. A emoção, ela é como um músculo. Nosso cérebro é quem dispara, é a parte, né, do nosso corpo que dispara. Nosso sistema límbico é um dos grandes responsáveis pelas emoções que a gente cria. E o cérebro, ele é um músculo. Então, conforme você entende que você é o grande dono da sua vida, você é o dono das suas emoções, você está no controle, independente do que está acontecendo, mais você entende que você é forte e mais você faz o seu cérebro entender que as suas emoções, elas estão sob o seu comando. Você não é um efeito das suas emoções. As suas emoções são um efeito da sua decisão e da sua escolha. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre emoções. Aproveite muito, compartilha com seus amigos, dá um like, se inscreve aqui no meu canal, coloque seus comentários, me fala o que é que você acha de tudo isso. Me conta qual dessas dicas você vai começar a implementar hoje na sua vida para que você tenha mais sucesso, mais satisfação pessoal e melhores resultados. Good morning, life. Good morning, sun. How are you?